Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para encher com sabedoria. De modo que só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei de atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais, esotéricos e ocultos, que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos, por milhares de anos. Esses preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais. Na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer material em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. 1. O princípio de mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. 2. O princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio contém a verdade de que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. 3. O princípio de vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, esse princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. 4. O princípio de polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tudo é duplo. Este princípio encerra a verdade de que a tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Deus e o diabo são, portanto, polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por um meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. 5. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Este princípio contém a verdade, que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos, que existem conforme o princípio de polaridade que tratamos há pouco. O mestre do hermetismo polariza-se até o ponto em que desejar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-la ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isso até um certo grau, mais ou menos inconscientemente. Mas o mestre o faz conscientemente, e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares, que vão adiante e para trás como um pêndulo. 6.
O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O caso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Este princípio explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores e os planos inferiores. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causas e efeitos, a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causadores em vez de efeitos. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isso é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Esses são os 7 princípios do Hermetismo, segundo o livro Kybalion, ou Kybalion, de 1908, que afirma conter a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, tal como ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Antiga Grécia. Seu material tornou-se um dos pilares do movimento Novo Pensamento da década de 1910. Muitas das ideias apresentadas nesse livro anteciparam conceitos popularizados do século XXI, como por exemplo a lei da atração. Segundo os autores, a versão moderna do Kybalion seria apenas uma recompilação de um antigo livro iniciático, de mesmo nome, e que teria sido transmitido oralmente por gerações de mestre a discípulo. O título se refere a uma palavra hebraica que significa tradição ou preceito manifestado por um ente de cima, e compartilha a mesma raiz da palavra Cabala. O livro é atribuído ao pseudônimo Três Iniciados. E especulações aqui dizem que foi um tal de William Walker Atkinson que o teria escrito. Obrigado por assistir até o fim e, por favor, confira meu Apoia-se para ver as recompensas, caso você decida se tornar um doador para me ajudar ou para poder acessar o conteúdo exclusivo, que inclui aulas de filosofia e, esse ano, começará a incluir também vídeos sobre filmes, desenhos e séries, sugeridas pelos apoiadores. Muito obrigado e até a próxima.